Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Oi, boa noite. Se você é daqueles que vão ao caixa eletrônico ali, ó, no piloto automático, sem nem olhar para o lado, presta atenção nesse alerta do JR. Tem uma quadrilha que simula problemas técnicos nos bancos, mas é puro golpe. As principais vítimas são os idosos. Pessoas que são do tempo em que dava para confiar nas pessoas, né? Num estranho, o golpista chega oferecendo ajuda, diz que aquele caixa não está funcionando direito. Primeiro ele rouba a sua atenção, depois ele leva o seu dinheiro. Um suspeito foi preso em flagrante em São Paulo. As imagens do circuito de segurança de uma agência bancária na Zona Leste registraram a ação. Um dos homens, de camisa azul, se aproxima da idosa no caixa eletrônico e finge ajudar. A idosa faz o saque, mas é convencida pelo suspeito de que houve uma falha e acompanha a senhora em outro terminal. Um outro homem, de preto, retira R$ 1.500 deixados no primeiro caixa eletrônico. Os suspeitos foram flagrados em outras duas agências em São Caetano do Sul e Mauá, na Grande São Paulo. As vítimas tiveram prejuízo de quase R$ 5.000. Não dava assim para desconfiar nada, porque eu achei que era um cliente que estava atrás de mim, né? Quando eu procurei o rapaz, cadê o rapaz? E cadê o dinheiro? Alan da Silveira, de 41 anos, foi reconhecido no momento em que se preparava para fazer mais uma vítima. A central de monitoramento acionou a polícia, que fez a prisão em flagrante. Ele foi levado para a delegacia. Alan tem um histórico de envolvimento com crimes. Já foi indiciado por estelionato, furto e associação criminosa. De acordo com o delegado responsável pela investigação, ele não agia sozinho. Pelo menos outros 3 integrantes da quadrilha são procurados pela polícia. Por que eles são muitos? Porque eles precisam distrair o idoso na hora que ele está efetuando o saque. De acordo com a polícia, os clientes, principalmente idosos, precisam ficar atentos. O alerta que a gente pode fazer para os idosos. Primeiro, não aceite ajuda de terceiro, exceto se você tiver certeza que se trata de um funcionário do banco. E a gente sempre, quando vê assim nas reportagens com as outras pessoas, comigo não acontece isso. Né? A gente fala desse jeito, mas é engano. Supremo aprova acordo para devolver dinheiro às vítimas de fraudes no INSS. Brasil assume presidência do Mercosul com promessa de fortalecer comércio bilateral. E presidente Lula visita Cristina Kirchner em prisão domiciliar. Em Portugal, ministros do STF e parlamentares buscam conciliação para a crise do IOF. Nos Estados Unidos, deputados aprovam um pacote fiscal que reduz impostos e amplia combate à imigração ilegal. Estouro de pneu pode ter causado o acidente que matou o jogador português e o irmão dele. Adolescente brasileiro que mora na França é suspeito de financiar desafios violentos na internet. E você vai ver por que o Campeonato Brasileiro é considerado um dos mais fortes e competitivos do planeta. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. 8 menores foram apreendidos em 6 estados, suspeitos de fazerem bullying, chantagens para obrigar automutilação de adolescentes na internet. A gente começou a revelar essa história aqui no JR, né? E sabe quem é considerado o principal financiador desse grupo? Um adolescente brasileiro, mas que mora na França. O que você vai ouvir é um áudio na plataforma Discord em que adolescentes estimulam uma menina de 14 anos a se ferir. Os agressores ironizam. Eu também tenho 14 anos. E demonstram crueldade. Manda atacar o que em cima. Hoje, a polícia fez uma operação em 6 estados contra adolescentes suspeitos de promover automutilação e ataques contra pessoas vulneráveis. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão. 8 adolescentes foram levados para internação. O que eles buscam, na verdade, esses adolescentes infratores, é realmente isso. Status, ficarem conhecidos, né, ali na plataforma, ficarem conhecidos no servidor que eles atuam. Segundo a investigação, um adolescente brasileiro de 16 anos que mora na França era o principal financiador
de atos violentos cometidos pela internet. Ele pagava R$2.000 por um ataque contra moradores em situação de rua e ainda oferecia R$150 para meninas que aceitassem ferir o próprio corpo. A investigação, que começou em novembro do ano passado, é do Núcleo de Observação e Análise Digital, que faz monitoramento em tempo real. Não conseguimos contato com a plataforma Discord. Nos 5 primeiros meses do ano, o número de menores infratores apreendidos no estado de São Paulo aumentou 25% em relação ao mesmo período de 2024. Durante a investigação, os policiais conseguiram evitar um ataque contra um homem em situação de rua. A violência, ela tem escalado muito rapidamente, ou seja, um adolescente ele não busca a violência simples, ele sempre busca algo mais perverso. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que Comando Vermelho e PCC usam a mesma rota para o tráfico de drogas e armas. Um homem apontado como o principal responsável por lavar o dinheiro do tráfico de drogas para a facção carioca foi preso hoje. Gustavo Miranda de Jesus foi detido na Pavuna, zona norte do Rio. Ele é apontado pela polícia como um dos operadores financeiros do Comando Vermelho. Estima-se que ele tenha lavado mais de 250 milhões de reais do tráfico de drogas. Um homem que se utilizava de vários subterfúgios para lavar o dinheiro, seja de baile funk, seja de empresas, seja de contas de pessoas físicas, parentes. A outra prisão aconteceu em Taubaté, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, Ana Lúcia Ferreira é responsável por articular a rota do tráfico de drogas e armas para a facção carioca. Pelas investigações, o Comando Vermelho usava a mesma rota que o PCC para abastecer os morros cariocas com drogas e armas. Um dos caminhos passava pelos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, até chegar ao Rio de Janeiro. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nesta quinta-feira. Os policiais recolheram documentos, joias e dinheiro nos endereços dos investigados. Um terceiro alvo, Luiz Eduardo Grego, o Cocão, não foi encontrado. Ele estaria sendo treinado por Ana Lúcia para assumir as negociações. Nós não conseguimos contato com as defesas dos presos. Se tem alguém respirando mal aí na sua casa, saiba que ele não está sozinho. Mais de 100 mil casos de síndrome respiratória aguda grave foram registrados só esse ano no Brasil. E com as baixas temperaturas, aumenta o uso dos nebulizadores ou inaladores para aliviar os sintomas, para tratar essa doença. A venda desses aparelhos aumentou até 85% no inverno. À medida em que a temperatura cai, a preocupação com as doenças respiratórias aumenta. Tem que ter muito cuidado nessa época, que é muito gelado e qualquer coisinha tá ficando doente. Em 4 semanas, o vírus influenza A, o mesmo da gripe, foi responsável por 74% das mortes por síndrome respiratória aguda grave no Brasil, segundo o último boletim divulgado pela Fiocruz. O estudo mostra que 6 estados estão em alerta. A vacinação é um fator importante para evitar complicações por esses agentes e também evitar ambientes muito fechados, uma ventilação dos ambientes. Com o aumento dos casos de síndromes respiratórias, o uso de dispositivos como nebulizadores se torna mais comum para aliviar os sintomas. Especialistas alertam que o recurso pode ajudar, mas deve ser usado com cuidado. Às vezes a gente fica longos períodos sem utilizar esses dispositivos e não faz uma manutenção, uma higienização adequada. Isso pode culminar também no agravamento, inclusive na disseminação de infecções através da inalação do soro fisiológico. As vendas de nebulizadores crescem até 85% durante o inverno. Os pacientes mesmo chegam, já falam que o doutor pediu para eles comprarem, para ter um inalador em casa para facilitar. A Jaqueline é médica, usa e recomenda o inalador. Você tem que fazer o uso correto, Sempre sob orientação médica, eu recomendo. E esse frio intenso, que atinge o sul do Brasil e outros países do continente, tem prejudicado também caminhoneiros que estão presos numa região do Chile. Eles ficaram isolados durante uma nevasca. Já no Rio Grande do Sul, mais de 5 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa por causa das cheias dos rios. O rio Uruguai transbordou e inundou ruas e imóveis em Itaqui, cidade a 670 quilômetros de Porto Alegre. Mais de 900 pessoas tiveram que abandonar as casas.
Na capital gaúcha, mesmo com o nível do Guaíba ainda elevado, a prefeitura reabriu 4 comportas do sistema de proteção contra as cheias. Em todo o estado, já chega a 5.000 o número de moradores obrigados a sair de casa por causa do nível elevado dos rios. Mais de 1.600 ainda não retornaram. O frio desta quinta-feira foi tanto que congelou uma lagoa na estação ecológica do Taim, no sul gaúcho. As capivaras tiveram dificuldades para caminhar sobre o gelo. Na Serra Catarinense, vários municípios registraram temperaturas negativas. Em São Joaquim, os termômetros marcaram 4 graus abaixo de zero. Além da região sul, as baixas temperaturas também atingem outros países. No Chile, uma forte nevasca interditou rodovias no deserto do Atacama. Mais um temporalzinho na tarde. 4 caminhoneiros brasileiros e dezenas de outros motoristas ficaram isolados no meio da neve e não conseguiram seguir viagem. Eu tive que deixar o caminhão ligado durante 4 dias e 4 noites sem desligar, porque era muito frio, usando a calefação do caminhão. Os brasileiros foram resgatados pelas autoridades chilenas, mas continuam no Atacama devido às condições climáticas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que monitora a situação e que está mobilizado para prestar a assistência necessária. Na semana passada, 18 turistas brasileiros tiveram que ser resgatados de uma rodovia na mesma região. Então, vamos à previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite para você. Essa semana vai terminar assim, gelada? Sim, Mariana, pelo menos em boa parte do centro-sul do Brasil. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma ótima noite para você. A massa de ar polar começa a se afastar para o oceano, mas os ventos frios ainda mantêm as temperaturas baixas. Na capital paulista, sexta-feira terá chuva fraca de manhã e à tarde. Faz até 18 graus. No fim de semana, o tempo volta a firmar, mas o frio continua. Máximas de 22 e de 19 graus. No Rio de Janeiro, sexta de tempo instável com alerta para chuva forte. Faz até 22 graus. Já no sábado, o sol volta entre nuvens e as instabilidades perdem força. Esquenta até os 24. No domingo, previsão de chuva ao longo do dia. Hoje, a chuva mais intensa caiu sobre o norte e o nordeste. Aqui no satélite, as manchas coloridas indicam chuva sobre Roraima. Amanhã, a frente fria avança sobre o oceano, deixando os litorais da Bahia, de Sergipe e de Alagoas na rota dos temporais. No Amapá, o encontro de ventos dos 2 hemisférios reforça as instabilidades. No sul, ainda pode gear entre o norte gaúcho e a região central catarinense. À tarde faz até 18 graus em Florianópolis, em Vitória 23, em São Luís 31 e até 26 graus em Cuiabá e em Rio Branco. Agora vem comigo acompanhar o Tempo Delivery. A Sebastiana é de Caparaó, Minas Gerais. Oi, Sebastiana. Sexta de tempo instável com pancadas à tarde, faz até 16 graus. No fim de semana, o sol volta a aparecer e a chuva perde força com máximas entre 17 e 19 graus. A Lília é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, Lília. Previsão de tempo firme com temperaturas aumentando. Nesta sexta, máxima de 22 graus. No fim de semana, os termômetros variam entre 24 e 25 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. E agora a gente vai te mostrar imagens de um grande incêndio florestal que obrigou turistas e moradores da Grécia a fugirem para abrigos provisórios. Esse incêndio começou numa floresta da ilha de Creta. O fogo se espalhou rápido por causa da seca e dos ventos fortes. Centenas de bombeiros trabalham com a ajuda de helicópteros e aviões. As chamas atingiram casas e hotéis. 1.000 pessoas foram levadas para ginásios e também para um estádio de futebol. Não há informação ainda sobre feridos. Você vai ver a seguir. Em viagem à Argentina, Lula assume a presidência do Mercosul e cumpre a agenda de reuniões bilaterais. E a gente mostra também o presidente americano tem uma nova vitória no Congresso. Câmara dos Estados Unidos aprova pacote fiscal defendido por Donald Trump.
O Brasil assumiu a presidência do Mercosul na cúpula realizada na Argentina. A viagem também incluiu uma visita de Lula à ex-presidente argentina, Cristina Kirchner. Foi a primeira viagem de Lula à Argentina desde a posse de Javier Milei. Na cúpula, o Brasil assumiu a liderança rotativa do Mercosul. Entre as prioridades brasileiras estão o fortalecimento do comércio no bloco, o combate à crise climática e a transição energética. No discurso, o presidente brasileiro destacou a importância da união regional. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Não é à toa que um número cada vez maior de países e blocos estejam interessados em se aproximar de nós. No pronunciamento, o presidente argentino pediu a cooperação dos países para enfrentar o crime organizado. Si el primer comando de la capital y el comando Bermelo se extendieran por el Mercosur, toda la región estará en peligro y será imposible erradicarla desde su país de origen. Depois da cúpula do Mercosul, o presidente Lula teve reuniões bilaterais com os presidentes da Bolívia e do Panamá. Ele também se encontrou com o argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Mesmo com a agenda apertada, Lula fez uma visita à casa da ex-presidente Cristina Kirchner. A segurança foi reforçada ao redor do apartamento onde Kirchner cumpre prisão domiciliar por corrupção. Lula chegou acompanhado do chanceler Mauro Vieira e a reunião com a ex-presidente durou cerca de 45 minutos. Lula não falou com a imprensa e retornou ao Brasil no meio da tarde. Agora falamos do presidente Donald Trump, que obteve mais uma vitória política nessa quinta-feira. O Congresso americano aprovou o orçamento, como queria o republicano. A margem foi apertada, 218 a 214 votos. A vitória veio depois de uma madrugada de negociações e resistência. Em protesto, um deputado da oposição fez o discurso mais longo da história da Câmara, quase 9 horas. Mas a tentativa de atrasar a votação não deu certo. O projeto aprovado amplia gastos com defesa e segurança de fronteiras e prevê cortes de gastos em áreas como educação, energia limpa e saúde. Donald Trump também comemorou números positivos da economia. O país abriu mais vagas de emprego do que o esperado em junho. Foram 147 mil vagas no mês. A taxa de desemprego ficou em 4,1%, enquanto os especialistas esperavam 4,3%. Trump se encontrou com Idan Alexander, que ficou em poder dos terroristas do Hamas por 584 dias. Alexander foi o último refém americano libertado vivo. Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, Trump disse que Putin afirmou que não vai abrir mão dos territórios conquistados na Ucrânia. Amanhã, Trump deve conversar com o presidente Zelensky. O dia teve boas notícias na área de imigração, como mostra o correspondente Vandrei Pereira. Na Flórida, a prisão nomeada de Alligator Alcatraz já começou a receber os primeiros detentos. A penitenciária é uma referência aos jacarés americanos e ao presídio de segurança máxima fechado na década de 60 na Califórnia. O local fica no meio da maior reserva ambiental do estado e foi erguido em menos de 10 dias, com tendas. Trump festejou os dados sobre imigração. Em junho, o Departamento de Segurança Interna registrou o menor número de detenções em áreas próximas do México, desde que o republicano chegou à Casa Branca. Foram 6.070 detenções, queda de 12%. Em todo o território nacional, as detenções caíram 15%. Os números apontam uma redução histórica. Em Israel, parentes de sequestrados pedem ao governo um acordo para libertar todos os reféns de uma só vez. O refém Maxim Hurkin, de 35 anos, aparece com a mão enfaixada. Estamos como mortos-vivos. Não nos sentimos humanos, diz. Ao lado dele, há outro sequestrado, Bar Kupperstein, de 22 anos. Os familiares dos reféns querem a libertação de todos os sequestrados e a devolução dos corpos que estão em poder do Hamas.
A expectativa é que pelo menos 20 pessoas ainda estejam vivas. O apelo é para que o governo não aceite acordos parciais. Segundo a última proposta, o cessar-fogo teria duração de 2 meses e o Hamas libertaria 10 reféns e entregaria 18 corpos. Segundo agências de notícias árabes, o Hamas está satisfeito com os termos do acordo. O grupo terrorista ainda não se manifestou oficialmente. O governo de Israel disse que a ideia do presidente americano Donald Trump é anunciar o cessar-fogo na semana que vem, ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os dois líderes devem se encontrar segunda-feira na Casa Branca, em Washington. Hoje, o premier visitou pela primeira vez o Kibbutz Nir Oz desde o ataque dos terroristas no dia 7 de outubro de 2023. 117 moradores foram mortos ou sequestrados naquele dia. A gente já está voltando com o Supremo, que aceitou o acordo, e o governo vai devolver dinheiro às vítimas de fraudes do INSS diretamente na conta. E ainda hoje, a comoção com a morte do jogador Diogo Jota em acidente de carro. Torcedores do Liverpool prestam homenagens em frente ao estádio e o clube anuncia que ninguém mais vai vestir a camisa 20 usada pelo atacante português. A polícia reforçou o patrulhamento em todo o estado de São Paulo para combater os ataques contra ônibus. São crimes que prejudicam quem mais precisa. Nas últimas 24 horas, pelo menos 35 veículos tiveram os vidros quebrados em novos ataques. Mas desde o início do mês passado, nós tivemos 458 ataques desse tipo em todo o estado. Desculpa. Vidros quebrados e uma fila de ônibus fora de circulação. Passageiros e motoristas estão assustados. A gente está meio apreensivo, né? Fica meio apreensivo, mas a gente vai ter que trabalhar, né? Trabalha com medo. Com certeza, né? Só nas últimas 24 horas, 35 veículos foram vandalizados na capital paulista. Desde o mês passado, já foram pelo menos 458 casos no estado. Segundo a SP Trans, foram 235 na capital. Houve 223 ataques em outras cidades da região metropolitana, de acordo com a Artesp. No levantamento da Polícia Civil, 60% dos ataques na cidade de São Paulo aconteceram em algumas das principais vias da Zona Sul. A polícia investiga as hipóteses de ações coordenadas pelo crime organizado, rivalidade entre empresas e desafios nas redes sociais. Mas até agora, não foram encontradas evidências que confirmem o motivo dos ataques. Essa é uma investigação peculiar, porque não apresenta um padrão. Vejam, são diversos ônibus de diversas empresas em vários locais da cidade, o que, de fato, traz uma demora um pouco para a resolução. A única pessoa ferida que se tem registro é esta mulher, atingida por uma pedra. As câmeras de segurança gravaram imagens de um suspeito. O patrulhamento foi intensificado para inibir os atos de vandalismo. Tenho confiança na investigação e, contando agora com a participação do Ministério Público, nós vamos chegar numa solução para resolver essa questão. Nesse momento ainda nós estamos colhendo todas as informações e, junto com a Secretaria de Segurança, com as informações da Prefeitura, nós vamos avançar rapidamente. Quem precisa do transporte público tem mais um motivo de preocupação. A gente pode ser arriscado a levar uma pedrada, né? Esses vândalos, a gente não sabe o motivo que acontece tudo isso, né? É complicado. E a Polícia Militar do Distrito Federal afastou o sargento que agrediu uma mulher durante uma briga de trânsito. Ele também teve o porte de arma suspenso. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o sargento desce do carro e discute com uma mulher. Ela dá um soco na parte de trás do carro dele. O PM, então, empurra a mulher. Ela revida. Na garagem do prédio, as agressões continuam até que os vizinhos chegam. A vítima teve ferimentos em todo o corpo e registrou uma ocorrência na delegacia. Eu, de fato, não tive condições de sair sozinha de casa mais por medo, por saber que ele tem autorização para andar com um porte de arma e tem todas as condições de me identificar. Por mensagem de voz, o sargento Antônio Haroldo Camelo deu a versão dele. Ela me xingou tanto. Falei assim, ai, essa pessoa tá doida, meu Deus do céu. Aí eu perdi a cabeça e afastei ela várias vezes, fiquei meio nervoso e nem sei o que eu fiz na hora. As agressões aconteceram em Taguatinga, a 25 quilômetros do centro de Brasília. A Polícia Civil apura os crimes de lesão corporal
injúria. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal abriu uma investigação e condenou o que chamou de ato covarde por parte do sargento. O PM foi afastado do serviço operacional e teve o porte de arma suspenso. O que eu gostaria, no mínimo, que acontecesse é que ele fosse direcionado a um atendimento psicológico, uma terapia que faça com que ele consiga se comportar de forma adequada diante da farda que ele usa, né, da instituição que ele representa. A Advocacia Geral da União pediu que a Polícia Federal investigue suspeitas de irregularidade nos preços dos combustíveis. Segundo a AGU, há indícios de que alguns distribuidores e revendedores não estariam repassando ao consumidor as reduções de preço no litro da gasolina e do óleo diesel. O Brasil registrou queda de mais de 65% nas áreas queimadas no primeiro semestre deste ano. Os dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que houve redução de incêndios na Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado. A sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, foi fechada depois de uma ameaça de bomba. Nada foi encontrado. A Polícia Federal investiga o caso. Ninguém foi preso. 2 veículos foram atingidos por um caminhão que carregava leite e tombou na curva de uma rodovia no interior do Rio Grande do Sul. 2 pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas, mas estão fora de perigo. A Polícia Federal fez hoje uma varredura antibomba em hotéis da Zona Sul do Rio de Janeiro. Qual foi o objetivo? Identificar possíveis ameaças à segurança dos chefes de Estado que estão vindo para o Brasil participar da cúpula do BRICS nos dias 6 e 7 de julho agora. Além de dezenas de policiais especializados, essa operação contou com cães farejadores e tecnologias antiterrorismo. O ministro da Previdência Social afirmou ao Jornal da Record que o governo vai começar a pagar no dia 24 de julho aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos irregulares. Hoje, inclusive, o Supremo Tribunal Federal homologou o acordo para esse reembolso imediato. Na folha de pagamento da dona Eximar, o valor de R$ 77,86 foi descontado durante meses. Eu achava que ao longo da minha vida, como eu estou hoje com 65 anos, eu fosse desfrutar da minha aposentadoria, que afinal eu contribuí tantos anos da minha vida, mas não foi nada disso. Agora, a aposentada e outros milhões de beneficiários do INSS vão ter direito ao ressarcimento imediato. O acordo assinado pela Advocacia Geral da União, Ministério da Previdência e o INSS foi homologado pelo ministro Dias Toffoli, do STF. O objetivo também é evitar a judicialização do tema. Ficou decidido que serão devolvidos os descontos indevidos feitos entre março de 2020 e março de 2025. O reembolso vai ser realizado na folha de pagamento, corrigido pela inflação. Tem direito a receber o dinheiro as pessoas que sofreram descontos não autorizados por associações e entidades. Só vai ser ressarcido quem questionar os descontos pelos canais oficiais do INSS. Ao aderir ao acordo, o segurado só poderá recorrer à Justiça Estadual para buscar outros direitos contra as entidades e associações. A partir do dia 24 deste mês, o governo vai usar mais de 4 bilhões de reais de dinheiro público para pagar os aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos. O ministro Dias Toffoli decidiu que os valores usados pelo governo não estarão sujeitos ao limite de gastos orçamentários. De 15 em 15 dias, nós vamos fazendo etapas de pagamento. 1,5 milhão, mais ou menos, 1,5 milhão de pensionistas e aposentados, então receberão no dia 24. Existe um prazo de 6 meses a partir de hoje, onde esse prazo fica aberto para todos aqueles que ainda não buscaram os canais oficiais, para que eles possam buscar esses canais e possam iniciar esse processo. A homologação ainda precisa ser levada ao plenário da Suprema Corte. Dona Eximar já sabe como vai usar o reembolso. Eu pretendo comprar alguns remédios que eu tenho aqui pendentes, porque eu não tive como comprar. Paulo Apóstolo, vem aí. A nova superprodução estreia na tela aqui da Record na próxima segunda-feira, às 9 da noite.
Um dos grandes objetivos desse homem que marcou para sempre a fé cristã era levar a mensagem de Jesus para Roma, o coração do império na época. Em cada esquina, uma construção milenar. Esse é o primeiro século da era cristã. O Império Romano domina tudo. O mundo conhecido na época, que é o norte da África, o sul da Europa, toda a região do Levante que a gente conhece, estava totalmente dominada por Roma. O coração do maior império da antiguidade. Roma era o centro, né, do império, era a capital, era ali que ficava o imperador. E havia muita promiscuidade, havia muita coisa errada em Roma. Este era o destino do apóstolo Paulo. Ele queria muito vir para cá, queria chegar até o imperador. E esse foi o caminho para que ele chegasse até aqui. Um homem preso por levar a mensagem de Jesus. Temos uma fala dos primeiros séculos que diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, se o império estava contra eles, é porque estavam no caminho certo. Estavam no caminho do verdadeiro rei, que era o Messias de Israel. Acusado injustamente pelos líderes judeus da época, Paulo invoca seu direito como cidadão romano e pede para ser julgado por César, o imperador. Por isso é enviado a Roma. A gente vê que Paulo estava vendo essa prisão como uma forma de chegar a Roma, chegar lá no palácio de Nero e evangelizar Nero. Na longa viagem até a capital do império, ele desembarca na Itália, na região da cidade de Pozzuoli. E o trecho que Paulo percorreu é de quanto, mais ou menos? 200 quilômetros, que é de Pozzuoli, do porto, até a entrada de Roma. E, segundo a tradição, ele veio a pé de lá para cá, em comitiva? Veio em comitiva, né, com soldados romanos e outros prisioneiros, acorrentado, e bem aqui passando pelo o centro da Via Ápia. A Bíblia descreve que Paulo vive um momento emocionante durante a longa caminhada até Roma. A estrada segue preservada até hoje. A parte mais bonita foi quando ele entra pela Via Ápia, se aproximando de Roma, e os cristãos vindo abraçá-lo. Eles conheciam as palavras de Paulo através das cartas. Em Roma, Paulo fica em uma prisão domiciliar, onde recebe visitas e continua pregando. A capital do mundo antigo, a capital do Império Romano, tem o apóstolo Paulo, o principal apóstolo do cristianismo, pregando a mensagem de Jesus enquanto preso naquela cidade. Depois é transferido para um lugar como este, e é nesse período que ele escreve algumas de suas mais famosas cartas. Da prisão em Roma, acredita-se que Paulo escreveu algumas das cartas do Novo Testamento, entre elas a segunda carta a Timóteo, em que o apóstolo diz acreditar que estava próximo o tempo da sua partida. Nessa carta também está um texto famoso de Paulo que diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Da prisão em Roma, segundo a história, Paulo seguiu direto para a morte. Paulo é julgado como um cidadão do império. Com a firme convicção de que a ressurreição de Cristo aconteceu, isso não o abala em hipótese alguma. Todos os momentos decisivos do apóstolo serão retratados na série Paulo, o Apóstolo. A gente vai acompanhar esse arco, não só emocional, de transformação de Saulo para Paulo, mas esse arco também das viagens. Ele não se acomodou em nenhum momento. Então é uma jornada muito grande que vai até o coração de Roma. Era um lugar de escuridão. Paulo queria ir para lá para levar a luz. A série Paulo, o Apóstolo, estreia na próxima segunda, dia 7 de julho, às 9 da noite. E você vai ver a seguir. Autoridades brasileiras discutem conciliação para a crise do IOF durante encontro em Portugal. E no futebol, o retorno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians conta com uma ajuda de uma grande aliada. O Brasileirão vai voltar na semana que vem. Está chegando a hora do Corinthians reencontrar a fiel torcida.
Estamos de volta para você saber que a Petrobras e o IBAMA têm até sábado agora para apresentar à Justiça Federal documentos que justifiquem o início dos testes de viabilidade para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A ação foi protocolada pelo Ministério Público Federal do Amapá, que pede a suspensão da autorização. Os procuradores alegam que a permissão descumpriu normas nacionais e internacionais, sem estudos aprofundados sobre os riscos ao meio ambiente e às comunidades tradicionais. A Petrobras ainda não se pronunciou. O mercado de produtos usados tem crescido no Brasil e essa é uma atividade que pode gerar uma renda extra para as famílias. Patrícia Lages, e isso é bom tanto para quem vende quanto para quem compra, não é? Boa noite. É bom para os dois lados, Mariana. Boa noite para você, boa noite, Edu. Boa noite para você de casa. Aquele eletrodoméstico sem uso, a roupa que não serve mais e até os brinquedos que as crianças deixaram de lado podem ajudar a colocar as contas em dia. Para quem pretende vender esses itens e quitar dívidas, as plataformas de venda online são uma ótima saída. Os anúncios são gratuitos e as operações são seguras. E os sites recebem uma comissão sobre as vendas sem custos adicionais. Deixa eu contar que além desse tipo, de venda pontual, eu conheço gente que já transformou isso da economia circular em rotina. E dá uma fonte de renda boa, não dá, Patrícia? Dá sim, Edu. Olha só, cerca de 65% das pessoas que vivem da venda online faturam, em média, R$ 2.000 por mês. Cerca de 52% dos produtos vendidos são itens de vestuário. Em seguida aparecem os eletrônicos e depois calçados e acessórios. Agora, se tem alguém que está nos assistindo e que tem alguma coisa que não vai mais usar, ficou com vontade de vender, quais são as dicas para essa pessoa fazer uma venda online com segurança, Patrícia? Vamos lá, Mariana. Olha só, é importante manter as negociações dentro da plataforma e evitar o contato direto com os compradores, por exemplo, por aplicativos de mensagens. Muitas vezes o vendedor quer evitar pagar a taxa do site, mas pode cair em golpes e acabar perdendo o produto. Também é preciso ter cuidado de só entregar a compra depois que o pagamento for confirmado na plataforma. E se a entrega for feita em mãos, marque o encontro em locais públicos e de grande circulação. E, se possível, vá acompanhado. Mariana, Edu. Obrigada, Patrícia. Dicas de ouro. Obrigado. A gente vai te contar agora que autoridades brasileiras em Portugal estão discutindo uma possível conciliação para a crise do IOF, durante encontros de um fórum em Lisboa. Integrantes do Judiciário defendem o respeito aos limites de cada poder. O recurso apresentado pela Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal para restabelecer o aumento do IOF jogou a corte no centro da crise entre Congresso e governo. Diante do impasse, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu uma pacificação entre os poderes. As prerrogativas do Poder Executivo foram exercidas quando se decretou e eu penso que as prerrogativas do Congresso também estão ativas. Então, só vai se resolver isso com conversa, que é o que nós estamos trabalhando 24 horas para que aconteça. O ministro Flávio Dino, do STF, citou um dos fatores que, na opinião dele, tem levado a atenção. A falência do presidencialismo de coalizão nos últimos anos, quem sabe uma década, fez com que, crescentemente, esses conflitos políticos sejam levados ao Supremo e aquilo que juridicamente, de fato, é muito simples, acaba se tornando um grande problema para o Supremo resolver, seja decidindo, seja tentando uma conciliação. Em entrevista exclusiva na Record Europa, em Portugal, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a Constituição garante a atuação do Supremo, mas destacou a importância do respeito entre os poderes. Eu acho que, no geral da vida, o Supremo Tribunal Federal deve ser autocontido, deve ter autocontenção e, portanto, preservar ao máximo as decisões dos poderes políticos que são eleitos para isso. A tentativa agora é estabelecer um acordo sobre o IOF. O relator do recurso no STF, ministro Alexandre de Moraes, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, têm mantido conversas aqui no Fórum de Lisboa. Moraes defende uma conciliação. Ministros do STF e parlamentares articulam um entendimento que deve avançar no Brasil na próxima semana, quando o presidente Lula deve se reunir com Hugo Mota e Davi Alcolumbre.
Aqui no Brasil, o mercado financeiro fechou o dia com a moeda americana em queda de 0,28%, cotada a R$ 5,40, que é o menor valor em um ano. A Bolsa de Valores, a Ibovespa, fechou em alta de 1,35%. O Ibovespa encerrou o dia com quase 141 mil pontos, atingindo um novo recorde. O dia foi marcado por uma tragédia envolvendo o jogador Diogo Jota. O atleta do Liverpool da Inglaterra e da seleção de Portugal morreu hoje num acidente de carro na Espanha. Ele viajava para o Reino Unido com o irmão, que também faleceu. A principal hipótese é de que o pneu do veículo furou durante uma ultrapassagem, antes de bater e explodir. As marcas no chão e o que restou do carro depois da explosão mostram a gravidade do acidente. Diogo Jota e o irmão André Silva, que também era jogador de futebol, estavam a caminho do Reino Unido quando o veículo em que estavam perdeu o controle, bateu e pegou fogo. Segundo a polícia espanhola, eles estavam em alta velocidade e durante uma ultrapassagem, um dos pneus furou. Diogo Jota e o irmão saíram de Porto, em Portugal, e estavam a caminho da vila de Benavente, na Espanha. O acidente aconteceu na região de Zamora. Em seguida, os irmãos iriam para a cidade espanhola de Santander, onde pegariam uma balsa até a Inglaterra. O trajeto seria feito numa aeronave, mas por causa de uma cirurgia recente no pulmão, o jogador do Liverpool foi aconselhado pelo médico a não viajar de avião. Desde a confirmação da tragédia, centenas de torcedores passaram aqui no estádio do Liverpool para prestar homenagens. O time anunciou que vai aposentar a camisa número 20, usada pelo atacante nas últimas 4 temporadas. Diogo Jota foi um dos protagonistas do título inglês desta temporada, o 20º da história do clube. Uniformes e cachecóis se multiplicam e formam um grande memorial ao português. Eu respeito muito o que ele fez por nós, estou muito triste, lamenta esse torcedor de 9 anos. Nas redes sociais, personalidades do esporte mundial homenagearam as vítimas. Cristiano Ronaldo, companheiro de Diogo Jota na seleção portuguesa, escreveu: "Não faz sentido." Diogo Jota havia se casado há menos de 2 semanas com a mulher com quem teve 3 filhos. A família já liberou os corpos de Diogo e André. O velório dos irmãos está marcado para acontecer amanhã na região metropolitana de Porto. Seguinte, contagem regressiva para a volta do Campeonato Brasileiro e na tela aqui da Record. Dia 13 agora já tem Corinthians e Red Bull Bragantino. A nossa competição recebeu um selo de qualidade internacional. Bruno Lohans está aqui com a gente. Boa noite, Bruno. O crescimento do Brasileirão, inegável, né? Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Inegável. E vem muito mais coisa boa por aí. Afinal de contas, as equipes brasileiras melhoraram muito nos últimos anos. E com esse período de treinos, no meio da temporada, a tendência é de crescer ainda mais. Para o retorno do Brasileirão, o Corinthians espera ter o apoio de um aliado que nunca deixa o time na mão. Esse silêncio está com os dias contados. Em 13 de julho, o Corinthians vai voltar a se encontrar com uma fiel torcida. E aqui, todo jogo é um convite à loucura. Já são 20 dias sem o barulho da arquibancada. É gostoso quando a gente joga em casa, com todos eles nos apoiando. Então, estou com uma saudadezinha e espero que dia 13 a gente consiga dar o nosso melhor e sair com a vitória. O adversário será o Red Bull Bragantino, que sabe muito bem o que é jogar com a Neoquímica Arena lotada. Sempre são jogos complicados, sempre são bons jogos, que a gente possa fazer um bom jogo, que a gente possa sair com os 3 pontos de lá. O Corinthians tem uma média de público de quase 44 mil torcedores por jogo, e contar com esse apoio pode ser decisivo num campeonato tão disputado. Segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, o Brasileirão é a 4ª liga mais forte do mundo e a mais competitiva fora da Europa. O estudo classificou em primeiro o campeonato italiano, seguido do espanhol e do inglês. A Série A brasileira ficou à frente do campeonato alemão. O Campeonato Brasileiro está muito disputado e está em altíssimo nível por conta das SAFs, que os clubes estão financeiramente muito mais fortes, jogadores importantes da Europa estão vindo jogar aqui e o nível ficou lá em cima. Por isso,
o torcedor sabe que pode fazer a diferença. E quanto mais barulho, melhor. Palmeiras e Fluminense fizeram o último treinamento antes dos jogos das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense chegou ao treino num clima bem descontraído. Nem parecia véspera do jogo decisivo contra o Al Hilal da Arábia Saudita. A gente está estudando bem o time deles, sabe que vai ser um confronto muito difícil, tem jogadores de muita qualidade, então vai ser um duelo interessante. No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira vai ter 3 desfalques na defesa para encarar o Chelsea da Inglaterra. Murilo machucado e os suspensos Gustavo Gomes e Piquerez. Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu e tenho certeza que vai ser um jogo duro, mas muito competitivo também. O Botafogo vendeu o zagueiro Jair para o Nottingham Forest da Inglaterra. Os valores não foram divulgados. O atleta de 20 anos ficou apenas 6 meses no clube carioca e agora vai se juntar ao atacante Igor Jesus, ex-companheiro de Botafogo, que também foi negociado com o time inglês. Mariana, Edu. Obrigada, Bruno. Sempre bom chegar num lugar novo tendo um amigo para nos receber. Que bom. Obrigado, gente. A gente está voltando amanhã com mais informações para você. 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. As reportagens de hoje estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a programação da Record também está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com o penúltimo capítulo da novela Força de Mulher. E logo depois de Reis, tem eliminação no Power Couple. Não perca. Boa noite. Bora para a próxima. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.